Oi, pessoal. Aqui é Maurício Longo, Alexandre Strack, do Mundo Exponencial. Hoje para falar com vocês a respeito de como está a atuação dos bancos nesse momento em que empresas fintechs estão começando a se intrometer no seu mercado, né? Inclusive empresas que até recentemente não tinham nada de fim, talvez um pouco de tech, também estão entrando nesse mercado, se aventurando. Qual é a experiência que as pessoas estão tendo ao lidar com os bancos nesse momento? Antes da gente prosseguir, eu queria pedir a você, se você não assinou o canal ainda, para você clicar aqui embaixo e fazer a assinatura e clicar no sininho para ser notificado quando saem novos vídeos. Se você está ouvindo isso pelo podcast, para você procurar na sua plataforma de preferência para ser notificado quando saem novos episódios. E se você gostar do que você viu aqui, deixar o seu like embaixo com um feedback interessante para a gente. Então, para a gente começar, né, Alexandre, vamos falar aí um pouco de uma experiência nossa que é recente, que a gente quis experimentar serviço de um desses bancos que já se apresenta hoje como um banco digital, com conta digital, que você faz tudo online, e comparar com o de bancos tradicionais. Então, nós saímos para fazer uma experiência com um desses bancos que se dizem digitais e depois com um banco tradicional. E a nossa primeira experiência aí com o digital foi que, primeiro, você era requerido de ser um correntista com pessoa física, né, para poder criar a conta de pessoa jurídica. Isso já tomou um tempo, não era tão rápido quanto se esperava, e quando isso ficou pronto, tinha que se fazer o processo também, de novo, para a pessoa jurídica. E aí o primeiro processo já levou um tempo bem maior do que a gente esperava, levou coisa de 8, não é, 10 dias, para correr as aprovações das contas de pessoa física. E aí, quando a gente iniciou o processo pessoa jurídica, veio a informação de que precisaria de 15 dias úteis, que já são mais que 3 semanas, né, para poder ter a aprovação da abertura da conta. E aí, Alexandre, não era exatamente o que a gente estava esperando, né? Vamos falar primeiro dessa experiência, depois a gente passa para as outras. Mas isso não era o que eu esperava. Como é que está em relação ao que você esperava? Qual era a sua expectativa? A minha expectativa, que eu acho que era muito similar à sua, é que a gente conseguisse fazer a abertura. O processo em si está digitalizado, ou seja, toda a abertura, todo o preenchimento, todo o envio das informações foi de fato digital, né? Até porque também esse banco não tem agência, não teria como ser de outra forma. Então, nós mandamos foto dos documentos, ou seja, fizemos todo o processo, a abertura e o preenchimento do cadastro digital. Isso funcionou, eu diria até razoavelmente bem. Eu já tinha passado por uma experiência parecida com essa para abrir conta em banco de investimento, foi bastante similar. Só que a do banco de investimento foi grotescamente mais rápida, o retorno, do que a da conta corrente. Eu não sei se as exigências são diferentes dos reguladores. O que me chama a atenção é, depois do processo inicial de registro das informações e tal, o tempo para, como você falou, para ser aprovada e criada a conta, no meu caso, foi um pouco diferente do seu, demorou quase 10 dias. Foi algo em torno de 8 ou 9 dias para ter uma resposta. E depois, a experiência após a resposta, a minha experiência também não foi das melhores, porque a validação da conta, ou seja, entrar, se conectar pela primeira vez, validar e receber o número e tal, também não foi sem atrito, digamos assim. Ou seja, chegava um momento onde ele pedia um código de validação, onde ele dizia que mandou um código por SMS.
E, de fato, o SMS tinha chegado. Só que quando eu digitava o código do SMS, ele dizia que não funcionava, que era para eu verificar o novo código que ele tinha mandado. E aí eu pergunto, mas novo código aonde, cara pálida? O novo código que ele tinha mandado tinha sido por e-mail. Eu, obviamente, desisti de validar a conta e fui abrir o meu e-mail para ver outra coisa e lá tinha um e-mail. Eu voltei para validar a conta e quando eu digitei o código do e-mail, então o aplicativo aceitou e validou a minha conta e liberou todo o processo. Ainda assim, ou seja, eu agora passei até, naquele instante, passei até a conta e tal, mas ainda tive que ficar esperando a chegada do cartão para fazer a movimentação, né? Poder fazer movimentações no mundo físico que necessite do cartão. Isso demorou mais uns 5 dias úteis até chegar. E, novamente, quando eu fui validar o cartão, e agora eu já estava mais esperto no aplicativo, eu fui olhar o código no e-mail porque ele mandou SMS, eu não sei para quê, ou seja, o software deles, os caras mandam 2 mensagens, uma por e-mail e uma por SMS, onde é do SMS. É literalmente uma feature que não serve para nada, porque o código que valida é sempre o código do e-mail. Pelo menos essa é a minha experiência, não sei a sua. Eu tive um pouco menos de problema que você, mas quando eu digitei o meu código do SMS, ele literalmente me falou para digitar o código do e-mail. Aí eu falei, mas gente, é outro o código do e-mail? Eu achei que ele tinha mandado o mesmo código para os dois, não, é outro. Então, assim, o meu chegou o cartão um pouco mais rápido que o seu e a resposta um pouco mais rápido que o seu, coisa de uns 2 a 3 dias, eu acho mais rápido que o seu, mas ainda assim... É interessante porque nós, ou seja, é interessante comentar que as experiências com o aplicativo podem ser um pouco diferentes, porque nós realmente somos usuários de 2 sistemas operacionais diferentes dos aplicativos. Você é usuário de Android, eu sou usuário de iOS. E, ao que parece, há diferença entre as versões em termos de usabilidade e resposta para os usuários. Perdão. Eu diria que sim, eu diria que a minha foi mais bem comportada que a sua, que ela literalmente me disse o que estava faltando. Né? Então, vamos passar para a próxima fase. Perdão, gente. Bom, e aí é claro que a gente, ao querer abrir uma conta pessoa jurídica, que era o nosso objetivo, quando fomos abrir as pessoas físicas, nos deparamos com, como você já comentou, um problema terrível que demoraria 15 dias úteis para, então, validar a documentação que teria que ser enviada digitalmente. A pessoa jurídica já, né? A segunda etapa. Isso. 15 dias úteis são 3 semanas. Insano. Para um processo que se propõe a ser tudo online, etc. Cara, qual é a coisa online que dura 3 semanas, gente? Como eu te falei, a minha experiência com a abertura de conta digital em corretoras de investimento que têm os seus aplicativos nunca dura mais do que um dia. E eu nunca fiz um investimento pelas plataformas digitais, tá? Mas eu abri justamente para verificar como é que funcionava e ver o que ele ofertava e como é que funcionava o processo. E todas são bastante ágeis. Algumas são assim questão de minutos, ela já libera as opções para você. É claro que, como para você investir, você vai ter que fazer a movimentação financeira do seu banco para uma conta onde eles possam fazer a movimentação dos seus investimentos. Então, ainda tem a tarefa de você poder fazer uma movimentação da sua conta bancária para uma outra conta bancária. Mas isso também acontece em corretores do mundo físico, então não tem nada de anormal nesse processo. Mas o processo de abertura da conta digital e liberação é bastante rápido. O pior dos casos demorou um dia.
Quando eu digo um dia, é um dia mesmo. Abri no sábado e no domingo estava liberado. Aí, se você for pensar, por exemplo, eu brinquei muito com as corretoras de criptomoedas, né? E no Brasil, fora do Brasil, fiz teste com um monte de empresas diferentes para poder ver e avaliar a funcionalidade, né? A usabilidade dos diferentes serviços. E praticamente todas validavam de um dia para Instantaneamente. o outro. De um dia para o outro. Tá? De um dia para o outro. Você criava sua conta toda num dia, tal, no dia seguinte você estava apto a operar. Quando não era isso, eram corretoras que estavam afundando em gente abrindo conta, porque você sabe que teve, naquele período 2017 até o início de 2018, teve um boom de criptomoedas enorme, de gente mexendo, interessada e perdendo dinheiro nisso. E aí, às vezes, as corretoras estavam simplesmente atoladas de gente abrindo conta ao mesmo tempo. Né? E ainda existia a parte do processo que eram manuais, né? E aí faltava ser humano para fazer. Mas não é a situação dos bancos hoje, né? A minha experiência com as criptomoedas também foi igual a sua, foi muito rápido. O processo funcionou muito bem. Então, bom, isso é o panorama de uma experiência com um dos bancos que se apresenta como sendo agora um banco digital, com conta digital para pessoa física, para pessoa jurídica, que não, assim, aquelas questões todas de isenção de tarifas, etc. E aí a gente foi comparar com um banco tradicional, né? Um banco tradicional, escolhemos um dos bancos mais tradicionais e fomos repetir o processo, já nos valendo, sem, vamos dizer assim, sem querer ir à agência direto, mas nos valendo dos meios que estão disponíveis hoje. Tivemos o contato de uma gerente de pessoa, de um gerente de pessoa jurídica no banco, para fazer contato antes de agência, já se informar dos documentos necessários e podermos ir à agência com tudo certo, né? Recebemos a informação, tudo bonito, até que apareceu um documento exótico, um documento de previsão de receita da sua empresa para os próximos 12 meses, mês a mês. E aí vem a pergunta, para quê? Que interessa exatamente qual é a previsão de receita da minha empresa nos próximos 12 meses? E melhor ainda, previsão para daqui a 12 meses no mundo que a gente vive hoje. Né? Não sei se estou vivo daqui a 12 dias, quanto mais daqui a 12 meses. Imagina num mundo que se transforma todo dia, você chutar para o deleite do banco, né? Que não serve para nada, qual é o seu faturamento daqui a 12 meses. Aí nós discutimos isso um pouco. Essa experiência, eu diria que ela se usou uma palavra interessante, exótica. Era no mínimo exótica, porque tudo bem, é um banco tradicional que vem supostamente se digitalizando, e a gente tem a prova real do que é supostamente quando surge um documento desses, que tem que ser preenchido manualmente, né? E assinado. Tem que ser preenchido e assinado, né? Para ser enviado um digital. Ok, eu posso fotografar o documento que eu assinei e mandar até aí. Mas o pedido do documento é exótico demais, né? Não, e um banco que se diz hoje bastante digitalizado, né? Ou seja, um banco que aparece bastante na mídia falando de soluções digitais avançadas, né? E o que nota ainda que as práticas, as velhas práticas, elas estão lá, né? Ou seja, quem está no banco gerindo esses processos, administrando esses processos, e agora a gente sabe claramente porque a gente fez experiência com diversos bancos, ou seja, um totalmente digital, outros da era que analógica e que se transformaram estão se transformando em digitais.
E a gente viu a diferença em todos os processos, né? Por isso que a gente está, inclusive, comentando a nossa experiência do usuário, dada que a experiência do usuário e jornada dessa experiência é uma das características que mais se discute durante os processos de transformação digital das companhias. Mas, enfim, voltando ao caso em questão, ou seja, esse documento não faz absolutamente o menor sentido. E nós dissemos isso claramente para a gerente. E qual não foi a nossa... Ao que ela respondeu, não, você diz o número aí. Ou seja, se ela quer qualquer número aí, a pergunta é por que ela mesmo não coloca no sistema qualquer número aí? Dado que, como ela mesma está dizendo para mim que esse número não vai ter sentido, ela já está assumindo que é um tipo de pergunta que não faz, e o tipo de informação que não faz o menor sentido. O que nos traz a certeza de que ela está presa a processos ultrapassados. E que, para a gente só encerrar esse banco, porque a gente tem mais um para falar, e que nos mostra que há um descolamento enorme entre a imagem que o banco está passando com os seus esforços digitais, eles existem, e eu não tenho a menor dúvida, são caríssimos, e as práticas reais das pessoas do lado banco mesmo, vamos dizer assim, que não tem nada a ver com a outra, porque de um lado o banco está investindo em tecnologias sofisticadas que estão se transformando rapidamente, e do outro está pedindo uma coisa que a própria natureza dessas transformações diz que não tem valor nenhum. Né? Pois é, mas a gente vem falando sobre isso várias vezes aqui, e a gente tem vários vídeos, quem nos assiste constantemente já ouviu. Essa empresa, apesar de estar investindo muito em digitalização, em transformação de alguns processos para uma forma digital, ela, com isso que a gente viveu, fica muito evidente que em muitos dos processos do banco, o cliente está literalmente negligente nesse processo. Né? Então, é importante deixar claro que a jornada aí ficou um pouco esquecida. Mas vamos para o próximo caso. O próximo que também caso, surpreende. O próximo caso, esse surpreende absolutamente. É um outro banco tradicional. Falamos, bom, isso aqui é loucura, então vamos esquecer esse cara aqui, porque esse cara aqui está pedindo coisas que não fazem sentido, está pedindo aqui para eu inventar número, que não serve para nada, vamos para o próximo, vamos procurar outro. Então procuramos outro banco tradicional. E aí, inclusive, resolvemos ir de peito aberto, sem procurar antes contato, simplesmente entramos pela porta da agência e perguntamos onde a gente vai para ver a abertura de conta de pessoa jurídica. Apontaram, foi ali, tirou uma senha, esperamos uns 10 minutos pelo chamado da senha, fomos recebidos por um gerente muito gentil, falamos meramente, queremos abrir uma nova conta pessoa jurídica, pois não, podemos fazer aqui agora, o senhor precisa de contrato social da empresa, seu documento de identidade, não precisa de mais nenhum documento? Não, basta isso. Comprovante de residência, os senhores são correntistas do banco? Os dois éramos correntistas do banco? Não precisa. O endereço de vocês já está aqui no sistema do banco. Resumindo a história, 20 minutos, conta criada. Cartão da conta na mão. Saímos do banco, olhando um para a cara do outro, falando: esse é o processo analógico, 100% analógico. A moça literalmente digitou as informações na nossa frente. E a única coisa digital que teve nesse processo foi o envio da nossa documentação para ela, que estava na nossa frente, que nós mandamos por e-mail os documentos que nós já tínhamos, não só digitalizados, como guardados na nuvem e tal, e a gente mandou para ela. Essa foi a parte digital. A parte digital. Né? O resto foi tudo analógico. Ela digitou tudo, automaticamente autorizou, abriu a conta e
entregou o cartão para movimentação. Ou seja, iniciamos por um banco 100% digital, experiência ruim. Fomos para um banco físico com muitas agências, experiência ruim. Fomos num terceiro banco físico com muitas agências, com muita agência também, e finalmente tivemos uma experiência boa, mas que não tem nada de digital, como você falou, totalmente analógica do ponto de vista que era um processo que já deve existir no banco, sei lá, há vários e vários anos, e que e o que é interessante e aí você vê, né, ou seja, não há uma promoção da qualidade ou da velocidade desse tipo da funcionalidade desse tipo de serviço. A gente descobriu por acaso, né? Porque a gente entrou mais um banco com a expectativa de que fosse aparecer algum documento, como você disse, exótico ou uma situação anormal. Mas, enfim, funcionou. Ou seja, a mensagem aqui há que se analisar muito bem ainda a jornada e a experiência de nós, enquanto usuários dos serviços digitais, porque alguns deles deixam bastante a desejar no quesito de agilidade da prestação do serviço, dado que grande parte do trabalho de criação de conta, de entrega de informações, já é totalmente feita por nós usuários, nós clientes, restando simplesmente ao sistema do banco validar os documentos e seguir talvez algum ou outro procedimento de regulatório que exista, mas que não pode consumir dias e dias, porque não faz o menor sentido, né? Mesmo que seja uma grande quantidade de clientes. Não faz sentido levar tempo, dado que os sistemas são capazes de fazer as validações muito rapidamente. Bom, eu acho que isso, o Alexandre colocou bem aí o apanhado geral, e a gente só queria aproveitar para mostrar que nesse momento em que a gente está vivendo, que as empresas estão buscando se transformar, não adianta só colocar tecnologia sem mudar como as pessoas pensam e como as pessoas agem. A tecnologia sozinha não resolve. E, em alguns casos, tendo a mentalidade correta de resolver o problema do cliente, não precisou da tecnologia e resolveu-se bem o problema do cliente muito rápido. Então, são experiências interessantes aí. A gente, de repente, daqui a alguns meses, a gente faz mais experiência com outras empresas e ver aí o que mudou. Mas faltou só um detalhezinho que a gente não comentou e que é importante comentar, né? A diferença de todas essas experiências, além do que a gente já falou, é que o banco que funcionou muito bem, Total, tem tarifas. E não são pequenas. Então, ou seja, ela fez o atendimento muito bem, mas cobra muito bem por isso também. Vamos deixar sincero que o segundo banco tradicional... A gente não soube. Não deu tempo de também, saber. não tenho nenhuma dúvida que esse não anuncia que não tem tarifa, muito pelo contrário. A gente não soube qual era a tarifa, né? Porque a gente desistiu. Exatamente. No requisito do documento. A gente começou pelo totalmente digital, que não teria nenhum tipo de tarifa, né? Até porque digamos, a grande vantagem de todos esses bancos que estão se anunciando totalmente digitais não ter esse tipo de tarifa. Então, eu acredito que a tarifa realmente não tinha, até porque a nossa conta pessoa física está aberta e não tem nenhum tipo de tarifa. A gente não teve paciência de, obviamente, esperar o prazo que ele dava, porque não fazia o menor sentido. Enfim, só um último comentário para que a gente deixe claro a questão das tarifas. Ok, então, ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido a gente até esse ponto. E não esqueça de deixar o seu like no vídeo se você gostou do que viu aqui.